Oi, meu nome é Natália e hoje a gente vai dialogar um pouco sobre o percurso dos meios midiáticos no Brasil, sobre as relações ou talvez distanciamentos entre mídia e democracia no nosso país. Nesse vídeo eu não pretendo fazer críticas a quem trabalha ou atua na área. Aqui eu falo enquanto uma historiadora. Eu não pretendo nesse vídeo destrinchar o conceito de democracia, que é um conceito extremamente amplo e também muito antigo. Pode vir desde a democracia ateniense até as variações de significados que a gente tem atualmente. A democracia, ela não é um conceito estático, ela é um conceito elástico, assim como todo conceito deve ser, ou pelo menos deve ser analisado por alguém. Se a gente for pensar de um ponto de vista mais liberal, que é o mais comum quando se pensa em democracia, a gente vai ter uma relação baseada nos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. A gente também vai ter essa questão da pluralidade político-partidária. E também o direito ao voto, né, que é uma conquista. Todas essas coisas que eu mencionei, sejam os três poderes, sejam a pluralidade, seja o direito ao voto, são sim extremamente importantes e determinantes na nossa sociedade. Mas quando a gente sai um pouco dessa lógica de uma democracia liberal, a gente precisa ter noção de que existem muitas outras coisas que são importantes sim quando a gente fala em democracia. A democracia é também a criação, a consolidação e a garantia dos direitos sociais, ou seja, isso está diretamente relacionado à criação de políticas públicas no nosso país. Democracia também é acesso à cidadania, é o acesso à cultura, o acesso à educação, o acesso à saúde, é o direito à vida e o direito à existência das mais variadas maneiras que se possa existir. Eu fiz essa pequena fala sobre democracia, né, para a gente poder refletir acerca do que eu vou falar agora, né, sobre essa relação da mídia e da democracia. Se você tiver o interesse de conhecer um pouco mais esse debate sobre a democracia no nosso país, eu te indico uma grande pensadora e uma grande filósofa que a gente tem atualmente, que é a professora Marilena Chaui. Bom, gente, a intenção desse vídeo é a gente refletir acerca da historicidade do poder midiático no nosso país. Um poder que se torna cada vez mais evidente e questionável, mas que não é algo recente. Uma das maiores discussões sobre a história da mídia e sobre a história da imprensa em geral no nosso país é a concentração de oligopólios, onde na grande maioria das vezes o controle da mídia é feito por escassos grupos de empresários ou por famílias específicas. Eu não vou mencionar aqui, né, quem são essas famílias, mas se você der uma rápida pesquisada na internet, com certeza você vai encontrar esses nomes. E provavelmente muitas pessoas que estão vendo o vídeo, né, têm noção de quem sejam essas famílias ou de quem seja uma dessas principais famílias, né, que hoje detém esse poder midiático, né. Um outro grande problema que a gente tem em relação à mídia no nosso país é a questão da propriedade cruzada. A propriedade cruzada é a concentração de vários veículos de notícias e veículos midiáticos na mão de uma única pessoa, de um único grupo ou de poucos grupos. A propriedade cruzada ela não vai gerar só um acesso restrito a quem trabalha nessa área e que quer trabalhar e se inserir no mercado e que não consegue porque não cabe em certos espaços. Ela tem um outro problema além disso. A gente acaba tendo uma informação muito restrita, porque se os vários veículos de informações são de um grupo específico ou de poucos grupos específicos, acaba que as informações que a gente recebe ou são muito parecidas ou tem apenas um ponto de vista, que é o ponto de vista desses grupos, e a gente não tem esse direito de ouvir outras opiniões, de ouvir outros canais, outros veículos de informações, porque eles não conseguem se inserir nesse mercado da mídia. Outro grande problema da mídia, para além desses empresários que detêm esse poder e dessas famílias específicas que concentram esse poder nas suas mãos, a gente também tem a questão dos políticos que têm um poder sobre a mídia. Quando a gente fala de política, eu não estou falando do jovem militante que usa um veículo de informação para falar as suas pautas, para falar a sua luta. Eu também não estou falando da trabalhadora e do trabalhador que tem uma ideologia, que acredita em alguma coisa, que tem um partido e que também utiliza esses veículos de informações para falar das suas conquistas, dos seus desejos e para buscar os seus direitos. Eu não estou falando disso. Quando a gente fala de políticos que estão inseridos no meio midiáticos, a gente está falando de deputados, de senadores, de governadores, de prefeitos e por aí vai.
São pessoas que estão inseridas na política, mas que têm concessões públicas de canais de TV, de rádios, de jornais. E qual é a questão do problema, né, desses políticos estarem inseridos na mídia? Não é só o fato deles estarem detendo poder e centralizando nos seus partidos, mas também que isso é proibido por lei. É importante a gente saber que não é de hoje que essas pessoas se apropriam desse espaço para buscar influenciar a sociedade com as suas opiniões políticas, principalmente quando a gente fala de políticos. Para a gente confirmar isso não é muito difícil, é só você entrar no site da Hemeroteca e buscar jornais do século XIX, que você vai perceber. Muitos jornais tinham nome de partidos, a maioria dos jornais apresentavam um teor político partidário, onde as pessoas ficavam se discutindo. Então isso não é uma coisa recente de hoje, isso é uma coisa que acontece há muito tempo no nosso país. Para além dessa questão, né, de que está presente há muito tempo na nossa sociedade, agora eu quero refletir um pouco sobre a nossa contemporaneidade, né, sobre essa história do tempo presente, para a gente tentar identificar essas permanências e essas rupturas midiáticas no nosso país. Então, eu vou tentar pensar a partir do golpe de 64, do golpe militar de 1964 no nosso país. Hoje, a gente sabe que a mídia foi tanto refém do golpe militar quanto alimentou esse golpe. Então, a gente tinha uma via de mão dupla nessa relação da mídia com o golpe militar. É óbvio que a gente sabe que havia sim censura, havia perseguição, muitas pessoas se exilaram, muitas pessoas foram mortas, mas quando a gente está falando de mídia, quando eu estou falando de mídia, eu estou falando de uma mídia hegemônica, que tem uma continuidade das suas relações de poder até hoje. É desse local, é desse espaço que eu falo, é desses grupos que eu falo. Na ditadura, houve sim, né, um controle muito grande da mídia, inclusive da mídia hegemônica, né, principalmente com a instituição do ato número 5. A gente sabe sim, né, que houve esse controle muito grande, até mesmo, né, de quem apoiava a ditadura, mas ao mesmo tempo que essas pessoas que apoiavam eram controladas, elas se beneficiavam muito também, que é o caso de muitos canais midiáticos que têm uma continuidade até hoje. E nessa relação de uma mídia que perde e que também ganha, a gente vai percebendo essa consolidação de uma mídia enquanto quarto poder. E o que é a mídia enquanto quarto poder? É a busca de uma paridade com os três poderes do Estado. Óbvio que essa questão da mídia enquanto quarto poder não é somente isso, vai para muito além dessas relações, né? É uma questão de um poder enquanto quarto poder, mas é uma questão de poder simbólico, poder cultural, poder hegemônico. Existe uma série de relações que se atravessam nessa discussão. E isso é um problema bem grave. Não estou questionando o fato de a mídia ter uma representatividade, mas o fato dela ser vista enquanto quarto poder, né? Dela ser vista como uma bandeira de luta e que vai salvar a sociedade. Para falar um pouco dessa relação da mídia enquanto quarto poder, eu vou trazer, né, o pensamento e o trabalho do Carlos Alberto Grijó, que é um autor que vai trabalhar nessa questão de uma democracia sequestrada. E o que seria essa democracia sequestrada na visão do Grijó, ou na minha interpretação do que o Grijó fala? É pensar que essa democracia que foi conquistada pela sociedade em geral com suas várias bandeiras de luta muda de dono, ou seja, ela passa a ser uma bandeira da mídia e não mais da sociedade. A mídia passa a ser o agente principal dessa transformação. A sociedade está se envolvida, mas a mídia passa a ser o centro disso. E como que a gente percebe a mídia fazendo isso? A mídia julgando, a mídia criticando, a mídia perseguindo e não sendo ética e não tendo uma conduta de responsabilidade com essas notícias e com a forma que ela aborda essas notícias. Ou seja, nessa ideia de democracia sequestrada, a democracia passa a ser refém da mídia. Ela deixa de ser uma bandeira conquistada pelos movimentos sociais e pela sociedade em geral e passa a ser uma bandeira que foi conquistada pela mídia. E nesse processo, na grande maioria das vezes, ficam de fora ou são expostos de maneiras superficiais os movimentos sociais, as pessoas que levantaram suas bandeiras de luta e que foram os principais agentes pela conquista da democracia, da abertura democrática, né? Que a gente conquistou a partir da década de 80, no final da ditadura militar. Para a gente pensar essa relação dessa democracia sequestrada, eu vou trazer uma outra citação do Grijó, quando ele está falando dessas relações. De rebocados pela política, passaram a rebocá-la, postando-se como guardiãs e intérpretes da democracia, emprestando-lhe o sentido que melhor lhe convém.
Essa mesma mídia que por muito tempo apoiou a ditadura, que foi rebocada pela ditadura militar, passa a se reorganizar a partir da abertura democrática no nosso país, no final da década de 80, onde essa mídia deixa de ser controlada e passa a controlar o cenário político do nosso país. A mídia deixa de ser rebocada pela democracia e passa a rebocá-la, né? Tomando para si essa luta, tomando para si essas conquistas e sendo o portador, né, de todas essas opiniões que são levadas dentro das casas das pessoas que têm TV, nos jornais, na internet, enfim, em uma série de meios de informação. Eu espero que o vídeo tenha ficado compreensível, que vocês tenham conseguido entender um pouco dessa discussão que eu busquei trazer. Eu usei 2 autores para me auxiliar nessa construção do vídeo, e esses autores vão estar aqui na descrição, aqui embaixo. Vai estar o nome deles, vai estar o título do artigo que eu utilizei, e é isso.